amamos tanta coisa nessa terra. Nós amamos, missionária Zenilda, ama carro, ama casa, ama móveis, ama dinheiro que tem no banco, ama filho, ama mulher, ama terra, ama bem, ama tudo, ama tudo, ama tudo. Mas o sentimento pela obra está entrando em escassez, o sentimento pelas almas está entrando em escassez. E sempre tem uma desculpa, que diz que não tem nada a oferecer. Você já viu alguém que segue Cristo e não tem nada para oferecer a alguém? Você já viu alguém que serve a Cristo de mão vazia? De mão vazia? Meus irmãos, vocês não sabem, para mim estar aqui hoje, para mim estar hoje aqui servindo a Deus, e de pé, o que me custou? Eu era filho de crente, eu estava no mundo de treva. Eu entrei mesmo num mundo de treva. Aos 22 anos de idade eu já era alcoólatra. 22 anos de idade. Eu já tinha perdido a dignidade. Eu já tinha perdido tudo. Quando de repente um dia, uma mulher que morava aqui, em Terenos. Para quem está em Terenos para ir a Corguinho, tem que subir em Campo Grande para descer para Terenos. Entendeu? Eu envolvido numa confusão que ia dar até morte. Essa mulher chega na casa da minha mãe. E ela achou a casa da minha mãe. Ela veio visitar a casa da minha mãe. E quando chegou lá, minha mãe falou: mas por que não me avisou que tu estava vindo? Ela falou: não, porque Deus me revelou uma pessoa aqui dentro da tua casa, que o diabo está querendo ceifar a vida, mas Deus tem plano e eu vim evangelizar essa pessoa aqui dentro da sua casa. Está entendendo? Eu chego correndo, entro dentro de casa e vi aquela mulher sentada. E eu já fiquei indignado. Ei, minha mãe com esse monte de crente aqui dentro de casa. Eu irritado, porque eu não gostava de crente. Minha mãe com esse monte de crente aqui. E eu entrei e fui para o quarto. E ela falou: eu preciso falar com esse moço. A minha mãe disse: você pode entrar aí, a porta do quarto dele está aberta. Pede licença para ele e entra. Ela entrou. Irmãos, aquilo ali eu vi que era paixão. Porque eu não valorizava. Minha família estava na igreja. Conhecia os pastores amigos da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu conhecia. Mas eu não dava crédito. Mas aquela mulher falou com uma autoridade de Deus tão grande. E ela me disse uma coisa, missionário Zenildo, que você não vê crente falar isso hoje. O crente traz uma pessoa aqui hoje, traz no segundo dia, na terceira ele vai na casa, não encontra a pessoa, larga para lá, abandona, solta na paiada, não é assim? Ela falou para mim assim, ela ficou comigo ali, aquela parte da manhã e à tarde, estudando Bíblia, e falando comigo, eu desfazia, eu fumava na frente dela para ver se ela ia embora, eu fiz de tudo isso. Quando chegou a tarde, minha mãe falou: está na hora de ir para o culto. Ela disse assim: vamos para o culto? Eu falei: não vou no culto, eu não gosto de igreja, não vou no culto. Ela falou: não, você vai para o culto, ou você vai ter que me ficar aqui me ouvindo aqui, porque eu vou ficar aqui com você. Eu vim com uma obra e eu não vou parar esta obra. Está desistindo por quê? Por que parou? Por que abandonou? Eu fiquei olhando para aquela mulher, que mulher pegajosa é essa? Eu não quero ir para a igreja, ela quer que eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja. Eu tive que ir para a igreja. Eu não ia ficar lá ouvindo aquela mulher, vou para a igreja. E eu fui para a igreja. E ela fez eu entrar primeiro, para ela percebeu que eu ia desistir. Eu ia voltar para trás. E ela fez eu entrar primeiro e ela entrou por último. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu não pude sentar que nem vocês estão aí. E eu tive que virar uma cadeira e sentar olhando para a rua. Porque eu tinha sujeira lá fora. E naquela cidade eu não podia dar as costas para ninguém. Se eu desse as costas, eu era um morto. Eu entrei, deram oportunidade. Aquela mulher pregou numa simplicidade. Quando ela terminou de pregar, ela me desafiou. Não desiste não, irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Começa de baixo. Não queira começar daqui de cima do púlpito, não. Começa lá do mundo, da rua. Deus conta contigo, começa de lá. Está entendendo? E ela me fez um desafio. Eu falei para ela assim: eu aceito, Senhor Jesus. Ela falou: você aceita? Aceito. Só que eu coloco uma condição. O quê?
se amanhã cedo eu levantar sem desejo de fumar e beber, eu vou prosseguir com esse Jesus. Mas se eu levantar, eu vou desacatar a senhora. Ela falou assim, dobra o joelho. E ela colocou as mãos na minha cabeça e não orou muito tempo, não fez aquela ladainha na minha cabeça. Ela usou a autoridade do nome de Jesus. Ela desafiou o vício, ela desafiou a bebida e o cigarro. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eu levantei com nojo da fumaça do cigarro, eu levantei. E daquele dia para cá eu falei, não tem como negar esse Jesus, não tem. Você tem algo aí dentro, você tem, aleluia, o poder de Deus. Paulo disse, o poder que em nós opera, o poder que foi derramado na igreja, o poder que está sobre nós. Este poder é o suficiente como ferramenta de você levar a solução ao mundo, ao pecador de que Jesus Cristo salva.